Olá, amigos! Em nossa crônica do dia, vamos falar sobre mundo interior. Na dinâmica acelerada da vida atual, torna-se cada vez mais evidente a dificuldade do ser humano em preservar a estabilidade emocional. A relação entre mente, ambiente e equilíbrio psíquico, tema presente desde as primeiras filosofias, permanece plenamente atual. Sob a perspectiva ampla e integradora da filosofia de vida do racionalismo cristão, compreende-se que a saúde psíquica não depende apenas das circunstâncias externas, mas principalmente da forma como cada pessoa organiza, educa e sustenta o próprio mundo interior. A perda do equilíbrio, tão frequente nos dias de hoje, não se limita a momentos passageiros de cansaço ou irritação. Ela compromete a espontaneidade, reduz a criatividade e enfraquece a capacidade de construir uma vida harmônica. Quando a vida interior se desorganiza, a mente se torna vulnerável às pressões externas, aos impulsos imediatos e às oscilações do humor. Nesse cenário, o esclarecimento espiritual assume papel decisivo, funcionando como um fundamento capaz de iluminar e orientar os passos. Ele favorece o desenvolvimento de qualidades adormecidas, educa a sensibilidade, fortalece a consciência, refina o senso crítico e inspira a ponderação necessária para atravessar situações tensas sem se deixar dominar por elas. À medida que a consciência se expande e reconhece a própria natureza espiritual, o ser humano se torna menos suscetível às cobranças do mundo. A sensação de isolamento, tão comum na mentalidade moderna, gradualmente cede lugar a uma serenidade discreta que reorganiza o pensamento e as emoções. Quando as qualidades interiores encontram espaço para se manifestar, trazem uma alegria profunda e silenciosa que acalma a mente, fortalece a sensibilidade e dá novo sentido às experiências cotidianas. Nesse estado de maior percepção, muitos dos males que afligem a humanidade despreparada simplesmente perdem força. Contudo, é preciso reconhecer que nenhum processo de fortalecimento interno se sustenta sem disciplina. Em uma realidade marcada pela velocidade excessiva e pela instabilidade constante, ela se torna eixo central da saúde mental e, por consequência, do próprio bem-estar físico. Sem ela, não há como conservar uma mente sã em um corpo são. Organizar o tempo, planejar o dia, priorizar o que é essencial e evitar o desperdício de forças favorece a vida em todas as suas dimensões, especialmente quando essa atitude se soma à limpeza psíquica recomendada pelo racionalismo cristão. Sem disciplina, a vida interior se desorganiza com facilidade. Por outro lado, a constância preserva a ordem, mesmo em ambientes caóticos. Quem cultiva método, clareza e regularidade protege suas energias e afasta o desgaste emocional que tantas vezes gera ansiedade e exaustão. Assim, ela não se apresenta como rigidez, mas como a base silenciosa da serenidade, condição indispensável para que os atributos espirituais floresçam e sustentem a harmonia interna. A própria observação da natureza confirma essa necessidade. Tudo nela se organiza segundo ritmos e leis que não admitem improviso permanente. As estações do ano, o movimento dos astros, o crescimento das árvores e a regularidade das marés revelam uma ordem que sustenta a vida. Quando o ser humano incorpora essa lógica à rotina, experimenta uma paz que deixa de depender do que acontece ao redor. A disciplina converte-se, então, em fonte de equilíbrio e em condição para que o mundo interior se mantenha estável. Outro elemento essencial desse processo é a arte de bem pensar. Pensamentos dispersos produzem emoções confusas. Ideias claras, por sua vez, sustentam a estabilidade.
Os ensinamentos racionalistas cristãos mostram que pensar bem não é apenas raciocinar de forma correta, mas orientar a mente para aquilo que esclarece e amplia a visão da realidade, uma compreensão sincera da vida, livre de desculpas fáceis e ilusões confortáveis. Permite interpretar o mundo com profundidade e sem sofrimentos desnecessários. Cultivada com humildade, essa atitude transforma-se em instrumento de libertação e progresso. Nesse mesmo horizonte, o amor ao trabalho apresenta-se como expressão viva da saúde mental. Não se trata de valorizar a produtividade excessiva, nem de reduzir a dignidade humana ao rendimento material, mas de reconhecer que o trabalho, quando realizado com propósito, organiza a mente, fortalece a vontade e desenvolve qualidades como paciência, responsabilidade e perseverança. A atividade bem orientada educa os pensamentos, ordena o tempo e amplia a consciência, tornando-se um meio de aperfeiçoamento íntimo. Ainda assim, é necessário destacar uma realidade importante. O ambiente, por si só, não determina o futuro nem o equilíbrio psíquico de ninguém. A história registra inúmeros exemplos de pessoas que, mesmo vivendo em lugares muito difíceis, revelaram grandeza moral e admirável estabilidade. Do mesmo modo, não faltam casos de quem, apesar de viver em meios favoráveis, caiu na desordem mental. O meio influencia, mas não define. A força de vontade, unida às faculdades do espírito, permanece como elemento decisivo na construção da própria vida. Por isso, compreender a espiritualidade como elo de união e interdependência amplia os horizontes da saúde mental. Ninguém vive isolado. Cada gesto, pensamento ou atitude repercute no ambiente, como ondas que se espalham muito além do ponto em que nasceram. Preservar a serenidade deixa de ser apenas um ato de autoproteção e passa a ser uma forma silenciosa de elevar o espaço ao redor. Pela firmeza do exemplo, pela nobreza dos sentimentos e pela clareza das ideias que naturalmente irradiam de uma consciência desperta. O convívio social exige respeito, tolerância e uma postura que vá além das conveniências do momento. Justamente por isso, a vivência fraterna e a higiene mental não são recursos casuais, mas um verdadeiro mecanismo de proteção psíquica. Quando cultivadas com constância, fortalecem a mente contra influências negativas e estimulam o desenvolvimento de defesas internas capazes de resistir às pressões do dia a dia, como raízes profundas que sustentam a árvore, mesmo diante dos ventos mais severos. Para conservar a serenidade em meio a rotinas estressantes, são necessários método e clareza de propósito. Conceitos simples como dignidade, respeito, boa vontade, discernimento e bom senso continuam sendo alavancas que afastam o ser humano da ilusão e o conduzem à harmonia. Afinal, a saúde mental não nasce da ausência de dificuldades, mas da capacidade de enfrentá-las com lucidez. Aprender com os próprios erros, reconhecer as responsabilidades pessoais e abandonar o hábito de culpar os outros são passos indispensáveis para o amadurecimento. Há quem passe a vida repetindo os mesmos equívocos, sem jamais compreender sua origem. Outros, porém, transformam pequenos tropeços em oportunidades de reorganização, como quem recolhe os próprios fragmentos e descobre, no ato de se recompor, uma força que não sabia que possuía. Amigos, a maturidade espiritual nasce dessa compreensão íntima. Nenhuma existência está livre de falhas,
mas todos podem transformá-la em instrumentos de desenvolvimento e ampliação da consciência. É nesse movimento silencioso de reconhecer, aprender e seguir em frente que o mundo interior se fortalece. O esclarecimento espiritual proporcionado pelo racionalismo cristão permite perceber a extensão e a potência das qualidades natas que todos possuem. Quando despertas, elas dão ao ser humano a capacidade de atravessar os desafios do cotidiano sem perder a própria essência, como uma chama que permanece acesa e luminosa mesmo quando os ventos mais intensos tentam apagá-la.